Douglas. Prazer, Fábio. Muito obrigado. Prazer, boa noite para vocês. Seja bem-vindo. E aí eu queria começar, Douglas. Você, quem não conhece o Douglas aqui, mas você já é bastante conhecido, né? Mas eu queria que você falasse um pouco da sua vida, quem é o Douglas, como é que o Douglas começou. A gente começou muito jovem, né? Na verdade, eu tenho pais dentistas e meu pai já era um dentista de muito sucesso, fazia parte já de um time nacional na época, muito importante. E a gente começou cedinho lá, ele levava a gente para ajudar a fazer algumas coisas no laboratório dele, foi ensinando algumas coisinhas e a gente também ajudava ele. Que idade, mais ou menos? 15, 16 já? anos, ajudava ele nos cursos, a organizar os slides dele dos cursos e a gente ia entendendo devagarinho. Já vivia aquilo ali, já logo cedo. Ele já levava a gente para a clínica e era muito workaholic, então a gente saía tarde de lá, era uma coisa que já foi desde muito novo que a gente começou a viver nesse meio. Ah, que bacana. E por viver nesse meio, a profissão de odontologia foi uma escolha sua ou foi mais uma imposição? Na verdade, eu sempre fui daquele tipo que eu não estava muito preocupado realmente com o que eu ia fazer. Mas aí quando foi chegando naquela época o vestibular, né, a gente tinha que tomar uma decisão e eu tomei uma decisão bem prática na minha vida. Eu disse, rapaz, é um caminho que eu acho que eu vou fazer bem, porque eu vou ter uma escola em casa, né? Então eu acho que é um caminho bacana para seguir. E aí, tanto é que quando eu cheguei da inscrição do vestibular, que eu disse para o meu pai que tinha me inscrito para odonto, para ele foi uma surpresa, que ele não achou que eu fosse fazer isso, porque eu era das exatas, né? Eu era bom em matemática, física, não era do ramo da biologia. Entendi. E me diga uma coisa, e quando você escolheu, efetivamente, você se formou, como é que foi começar? É muito difícil, muito mais difícil que hoje, né? Nós não tínhamos meios nem os caminhos que a gente tem hoje com internet, com tudo isso, para divulgar o trabalho da gente. E eu fiz uma escolha bem difícil quando eu me formei, que eu decidi fazer carreira solo. Eu não fiquei na clínica do meu pai e aluguei meio período lá o consultório de uma dentista que atendia em outra cidade também. Você foi construir o seu legado. Exato. E aí foi bem difícil, era muito difícil porque era tipo, eu chegava no consultório e ficava esperando o telefone tocar, né? Não tinha dinheiro para pagar um assistente, então tinha que ficar lá, eu era o secretário, eu tinha que varrer o chão, passar o pano, lavar o instrumental, esterilizar, tinha que fazer tudo, então era bem difícil. Às vezes as pessoas pensam assim, a pessoa é empresária, tem vida boa, não sabe o que passou desde o começo do negócio para chegar àquela empresa de sucesso que é hoje, né? O pessoal faz muito julgamento, mas não é fácil não, gente. Efetivamente, a gente tem que ser tudo. Eu costumo dizer que nós temos empresas, ela passa por 4 modalidades. A primeira é que você tem uma ideia, você tem um negócio e ele precisa vender. Então, o que é que você se preocupa logo, efetivamente, no primeiro momento da sua empresa? A parte organizacional, o que é que você se preocupa logo? Se preocupa logo com venda. Ela tem que vender, porque se a ideia não der certo, não tiver venda, não tem empresa, né? Na segunda parte, a empresa cresce, deu certo o negócio, ele é um produto que as pessoas gostam, efetivamente, e aí não tem mais problema com venda. Ele, muito pelo contrário, ele cresceu bastante. Agora ele tem que ter pessoas. Aí a segunda parte é a questão das pessoas. E na terceira parte, a empresa cresce mais ainda e ela está no nível de melhorar os processos, ou seja, realizar da melhor forma possível, utilizando as melhores práticas. E o quarto, ela chega no nível de excelência, onde ela só está revisando e se remodelando. Então, quando a gente está naquela primeira, é você fazer tudo. Você se preocupa, você é o vendedor, você é o cara que executa, você é o gestor, você é tudo, você é o cara da área de RH, você é tudo, não é verdade? E as pessoas, às vezes, fazem uma avaliação um pouco, uma interpretação achando que toda pessoa que monta uma empresa, efetivamente um negócio, ela vai ter facilidades, muito pelo contrário. A gente nem dorme direito, né? Acha que todo mundo começa por cima, e na verdade a gente começa por baixo, né? Começa por baixo e a gente procura esse caminho de começar por baixo. Ele é valoroso, né? Ele é valoroso porque a gente... Sucesso é dor, né? E quanto maior a dor, maior o sabor do sucesso. E quando a gente tem todos os processos, né, a gente consegue fazer uma coisa mais bem feita. E qual foi assim que você pensou assim? O que é que eu vou fazer diferente, por exemplo, do que meu pai já fez? Porque assim, vocês foram precursores nessa parte de lentes, né? Eu queria saber como é que foi que deu aquele boom de, não, eu vou fazer algo diferente,
algo que eu vou me projetar de uma forma que normalmente os dentistas não se projetavam, porque o seu mercado ele é bem competitivo, né? É muito competitivo. Uma época atrás ele não era tão competitivo, porque não era tão fácil, não tinha muitos cursos, mas hoje o mercado é muito competitivo. E João Pessoa é um polo, né? João Pessoa é um polo de cursos de odontologia. Então, o profissional que hoje se forma aqui, ele tem muitas opções de bons cursos aqui para serem feitos, né? Então, a tendência é que o nível vá melhorando cada vez mais, já está muito bom e que melhore cada vez mais na cidade. Então, se tem muita gente boa, o que foi que você fez para diferenciar o seu negócio em relação do que é ofertado hoje no mercado? É que, na verdade, assim, tem toda daquela história lá de trás de ter começado com meu pai, porque meu pai, há muitos anos atrás, quando quis fazer próteses, né, coroas, essas coisas, a gente não tinha bons laboratórios aqui, então ele decidiu, ele era um cara muito habilidoso e decidiu que ele ia construir o laboratório para ele. Então ele foi fazer o trabalho do técnico de prótese também, né, que geralmente não é o dentista que faz. E aí foi isso que eu comecei aprendendo com ele lá atrás. Então isso aí já era um diferencial. Eu ia colocar um dente na sua boca, mas quem ia fazer o dente era eu, não era um técnico que não te viu. Então eu já conseguia adequar, né, a você, a tua personalidade, o fato de eu ter conversado com você, de eu ter te visto, é diferente de um técnico que não vai te ver, vai ver apenas um modelo lá, hoje digital, Isso. mas que não viu o paciente, né, que não teve esse contato direto com o paciente. Isso aí já é um diferencial bem bacana. Isso era perceptível pelos seus clientes. O paciente ele vai perceber, porque na verdade essa habilidade extra que a gente ganhou, a gente usa na hora que a gente está ali adaptando. Então eu chego para você, eu vou colocar lentes em você e ali na hora eu vejo, poxa, não gostei disso, e eu sei mexer, sei modificar, sei trazer ela, deixar ela mais a sua cara, mais parecida com você, né? E isso a maioria dos dentistas não sabe fazer, né? E a gente já pensou até em, de repente, lançar um curso nessa área para que o dentista tenha esse entendimento também. E vai ser um diferencial para isso. Que seria um diferencial também. A gente já pensou nisso, né? A gente tá aí, tem que amadurecer as ideias aí um pouquinho, porque a gente trabalha muito. Né? Nesse sentido, né? Mas a gente trabalha muito, fica difícil conseguir tempo para isso. Mas é um projeto. Mas aí, veja bem, beleza, a gente já viu a questão do diferencial, mas existem muitas empresas que têm um diferencial, uma qualidade maior no produto que ela lança no mercado, mas a questão comercial, a questão da estratégia de marketing que foi lançada, para que você percebesse uma estratégia, não sei se você teve alguma consultoria nesse lado, para que você tenha estourado dessa forma. Na verdade, assim, Como começou, efetivamente? foi algo bem intuitivo. A gente trabalhava bem, né? Mas era o boca a boca, né? Não existiam meios de marketing para a gente se projetar, né? E aí surgiu a ideia lá atrás, a ideia não foi minha, foi do irmão meu que tinha uma parceria comigo na época, da gente trazer o Rafael Cunha na época para a gente fazer uma parceria com ele, né? E essa coisa de parceria para mim era uma coisa esquisita, nem Instagram eu tinha, não sabia. Não era adepto nada disso? Não conhecia nada disso. De outra geração, né? Essa geração aí. E aí meu irmão tinha ideia, eu fiz, por que você não chama? Ele fez, rapaz, eu não tenho acesso, né? Eu não tenho acesso, mas você tem. Eu disse, como? Senão você é dentista do pai dele. E aí começou, a gente fez a ponte, e aí trouxe o Rafael e a gente fez o da Débora primeiro. O Rafael ele é malandro, ele fez assim, não, vou mandar a Débora fazer primeiro, se ficar bom o dela eu faço o meu. Ele se achava um galã, achava que os dentes dele eram lindos. Perfeito. Quando terminou, que ele olhou e falou, meu amigo, meu dente era feio antes, viu? E eu achava que era lindo. E a gente fez... Hoje é um sorriso que ele... É garotinho. Aí a gente fez o da Débora. Aí, viu, Rafael? A gente fez o da Débora, fez o dele e aí foi um estouro, realmente foi um estouro. Foi surpreendente o alcance da internet. E tua empresa estava preparada em termos de tamanho para receber todo esse alcance aí que... Rapaz, foi muito trabalho, muita correria. Investimento também, né? Muitas noites sem dormir, né? Porque é muito trabalhoso construir as lentes na parte laboratorial também, fazer os projetos, né? Como a gente faz tudo. Então foi muito cansativo, né? Mas a gente é aquela história, a gente não corre de trabalho, então vamos correr. E a gente vem tentando formar uma equipe, tentando
deixar um legado, né? Fazer com que outras pessoas depois consigam seguir o caminho da gente na empresa. Eu sempre digo para os empresários, né? Porque, por exemplo, às vezes dá um boom, como ocorreu com você, e cresce. Se agora, muitas pessoas têm esse dito, não era para ter feito, organizado a empresa logo no começo, em termos, já começar com ela, mas não é assim que acontece. A gente tem que estar trocando sempre o carro, o pneu do carro com ele andando. Porque você vai crescer um pouquinho, aí você arruma um pouquinho. Você cresce um pouquinho, aí vai arrumar mais um pouquinho. E é assim que é. Quem chegar para você, não, vamos aqui fazer uma idealização de uma empresa de forma que ela já vai começar altamente organizada, e isso gera um determinado custo. E que para ela, talvez no começo, é aquilo que eu falei, no começo você está preocupado em quem? Em vender, em fazer o negócio dar certo. Depois você vai arrumando. É assim que acontece. Eu acho que com você não foi diferente, principalmente em negócio que faz assim, né? Porque, como você disse, na questão da internet você estourou. Então, está um foguete. Né? E aí, ou seja, ampliação, investimento, profissionais, né? Investimento em material, as aquisições passaram... Equipamentos novos que são caríssimos, né? Muitos nem se compram aqui, se compra fora, efetivamente, né? Então, foi N coisas para você pensar, e imagine que foi uma turbulência. Né? E eu vou falar agora, saindo um pouco dessa turbulência. Conta um pouco aí tem alguma história assim interessante que você passou em relação aos seus clientes, né? Rapaz, assim, a gente vai ficando amigo, né? Como a gente acaba convivendo bastante com os pacientes, e a gente vai ficando amigo, e começou essa história de fazer tratamento de influencer. E o influencer, ele vai ficar ali do seu consultório 2, 3, 4, 5 dias fazendo tratamento, mas ele não pode deixar de produzir conteúdo. Então começaram a chegar alguns influencers lá e falaram: Douglas, é o seguinte, eu vou fazer o tratamento, mas eu tenho que estar aqui dentro filmando, eu tenho que estar movimentando, se eu não fizer, aí também meu público vai reclamar. Aí eu, tudo bem, né? O que você quer? Aí teve influencer que chegou para mim e fez: traz uma caixa de som com microfone para mim. Eu disse: pra quê? Ele fez: não, traz, que eu vou fazer coisa aqui dentro. Influencer que cantou, aí... Teve um influencer que trouxe outro influencer amigo de Minas Gerais, eu estava tratando o cara entrou dentro do consultório com uma caixa de som, cantando e dançando. Porque eles têm que gerar conteúdo, né? Não pode parar de gerar conteúdo. E tudo isso lá nos stories deles, eles fazendo live dentro do consultório comigo, trabalhando, som alto, barulho, eu trabalhando, eu tento fazer. Tem uns influencers de Caicó, que é uma turma, né? A turma do Vaguinho. E tem uma turma muito talentosa lá, e eu fazendo as lentes do Vaguinho, e tinha um membro lá da turma dele que canta. E de repente ele entrava com a caixa de som dentro do consultório e começava a cantar o som nas alturas, eu atendendo eles fazendo live lá. Caramba! Fazendo live, daqui a pouco o cara parava de cantar e começava a narrar uma vaquejada. E a sua concentração, hein? E eu altamente ali, mas assim... Graças a Deus, lá de trás, de outras experiências, eu consigo manter uma concentração muito alta, mas assim, tem hora que eu parava um pouquinho, dava uma gargalhada. Aí pergunta, isso ainda existe? Assim, tem muitos influencers que ainda vão para lá? Vão. Ficam gerando conteúdo lá? Vão, e quando vão, eles têm que gerar, porque vão ficar muitas horas lá dentro. Você tem que se adaptar a isso, né? Tem que se adaptar. Ou seja, saiu da normalidade. Então, para quem não sabe, até os influencers lá tem um diferencial específico. Tem. Não, a gente teve live, a gente teve story da DIT de bater 150 mil visualizações. Foi mesmo. Tipo assim, todos, um atrás do outro, 150 mil, porque os caras estavam lá. O telefone não parava de tocar. Os seguidores deles estavam assistindo pelo Instagram deles, mas queriam ver pelo nosso também. Então isso aí é que dá o boom. Isso é o que dá um engajamento. Dá um engajamento fortíssimo. E aí a curiosidade pessoal, e quero fazer com que o fulano fez. De tudo. Eu estava fazendo o tratamento do Matheus Cunha. Sim. O Matheus Cunha... Eles tinham um ganho pré-olímpico, ele tinha sido o artilheiro da seleção no pré-olímpico, e ele veio fazer o tratamento com a gente, e ele estava para ser negociado, né? E ninguém sabia para que time ele ia. Então estavam muitas especulações na Europa, né? Os repórteres todos querendo saber para que time ele ia, se ia para tal time, se tinha futebol inglês, futebol espanhol, querendo contratar ele. E aí de repente eu tô lá, de boa, cheguei em casa depois do atendimento, chega um cara no Instagram, manda um direct para mim. Olha, eu sou fulano de tal, sou repórter aqui do jornal esportivo aqui da Espanha, e você tá aí com o Matheus toda hora, e eu queria saber para que time Matheus vai. Caramba!
E eu lá, eu fiz, cara, eu não perguntei, não pergunto, sou muito discreto com essas coisas, não me meto. E se ele tivesse me dito, eu também não ia poder te dizer, né? Com certeza. Mas você vê... É uma conexão, né? A questão das redes sociais trouxeram uma conexão tão rápida que chega a assusta. Um repórter lá na Europa descobrir meu Instagram, me mandar um direct pra ver se descobre pra que time o jogador vai. Mas aqui pra nós, ele tinha dito lá? Não. Ele abriu a boca, além de abrir a boca pra você, porque normalmente abriu a boca já fica mais fácil, né? Não, mano. Cara é profissional demais. Até hoje. Outro paraibano, né, que a gente tem que tirar o chapéu pra ele. Tem. É um dos esportistas mais sérios que eu conheço. Mais sérios. Super focado. Como o Hulk também, né? O outro paraibano que é focado. Você vê, o Hulk tá com, acho que são 39 anos, mas é um profissional, né? É um atleta. E Matheus vai ser assim. Matheus, ele tem o menor índice de gordura corporal dos times que ele joga. Ele é o cara sempre... Porque ele não para, ele monta uma academia em casa. Ele sai de um time, vai para outro país, chega lá, a primeira coisa que ele faz é montar uma academia na casa dele. Depois você vai me contar sobre o esqueleto. Eu tenho umas curiosidades sobre o esqueleto. Super focado também. Super focado? Mas aguenta aí que a gente vai chamar os comerciais, já a gente volta, tá bom? A gente tava falando de Matheus Cunha. E teve alguma experiência inusitada com o Matheus Cunha? Rapaz, teve. Eu descobri, estava numa missa lá e fui olhar os jogos. Descobri que o Atlético de Madrid, que ele estava no Atlético, ia jogar contra o Real Madrid e ia ser no dia do meu aniversário. Eita. Aí eu enlouqueci, né? Eu quero ir. A minha esposa, você tá louco? É daqui a poucos dias. Eu falei, não, eu quero. Aí mandei mensagem para ele, Matheus, é o seguinte, eu tô querendo assistir teu jogo aí, tal dia. Tem ingresso para mim aí? Ele fez, vem embora, doutor. Que história que você tem ingresso? Pode vir. Aí enlouqueci, fui comprar passagem por uma fortuna em cima da hora e pagar hotel e eu sei que a gente foi, né? Chegamos lá. Amigo na praça melhor que dinheiro. Pois é. Quando a gente chegou lá, fomos muito bem recebidos. O Matheus foi almoçar conosco no dia que nós chegamos. No dia seguinte era o jogo e era no dia do meu aniversário, né? E aí a gente foi para a tribuna dos familiares, né? Outros jogadores de futebol lá também, com as famílias, os que não iam jogar, um negócio absurdo, né? Experiência bacana. E ele sofre o pênalti, né? Não é ele que bate, porque ele não era o batedor oficial, mas ele sofre o pênalti e o Atlético de Madrid ganha por 1-0 o jogo. Rapaz, que presente de aniversário, hein? No dia seguinte... Levou a camisa? E no dia seguinte, cheguei na casa do Matheus pra gente almoçar lá, ele tava fazendo um churrasco. E ele foi lá, buscou a camisa e fez, doutor, eu joguei com essa camisa aqui ontem e essa camisa é sua, que você me deu sorte. Aí fez lá a dedicatória, parabéns pelo aniversário, me deu a camisa. Que bacana. Tá lá na minha varanda enquadrada. Agora eu tô curioso também, você já contou aqui várias passagens inusitadas com seus clientes, mas eu tô curioso com um cliente em especial, que é o Esqueleto. Eu sei que ele é seu cliente hoje, mas assim, você já conhecia Esqueleto ou conheceu em outra situação ou conheceu realmente lá no consultório? Não, conheci na casa do Rafael, né? O Rafael tinha conhecido o Neymar e o Neymar tinha feito um convite para o Rafael ir lá jogar pôquer com ele, só que o Rafael não sabia jogar pôquer. E aí um amigo da gente fez, tem um amigo meu que jogou pôquer muito bem, já ganhou um campeonato grande e tal, e trouxe o Esqueleto, né? E eu já tinha jogado um pokerzinho também, gostava. E a gente começou a jogar e na mesa ficou um embate muito grande. Eu contra os professores. E a gente, pra ensinar, você tem que jogar. E aí no jogo era eu e o Esqueleto, a gente se batendo toda hora. E o Rafael gosta de fazer a confusão. Começou intermediando a confusão. Começou a dizer Esqueleto que eu não gostava dele, que eu pegava no pé dele. E o Esqueleto acreditou mesmo. Começou engolindo cobra. E tanto é que hoje, quando eu encontro o Esqueleto, a primeira coisa que eu faço é dar um abraço nele. O abraço mais fofinho que você pode dar é nele. O Esqueleto. Dou um abraço nele hoje, a gente ficou assim, ficou amigo e irmão, de verdade. Mas ele é seu cliente? Hoje em dia é meu cliente. E assim... E tem uma cadeirinha especial para ele, não? Rapaz, é o seguinte, ele só senta numa cadeira lá, que tem uma cadeira que realmente ela é mais volume, ela aceita mais um volume a mais, é a cadeira do Esqueleto. É a cadeira do Esqueleto, ou seja, na verdade você tem um local lá
fez um investimento especialmente para esqueleto. Exatamente. Então você vê como você gosta do esqueleto. Está vendo como eu gosto? Com certeza. Eu pensei que era Rafael ou então Matheus Cunha, o seu preferido. Eu estava entre eles dois ali. Mas eu estou vendo que o que realmente você mais gosta é do esqueleto. Se você der um abraço no esqueleto, você vai saber, porque eu gosto mais dele. Ali é um abraço. Bacana, bacana. Meu amigo, mas me diga uma coisa. Qual o conselho que você daria para o pessoal aí que está querendo empreender na área de odontologia? A primeira coisa, sem dúvida, tá bom? Primeira coisa, sem dúvida, na área da gente é você realmente se preparar muito bem. Você tem que ser empresário, lógico, mas antes de ser empresário, você tem que ser profissional também. Conhecer do negócio especificamente, conhecer seu negócio. A responsabilidade é sua, né? Você tem que entregar um produto muito bom. É um serviço que a gente vende, um produto que tem a parte técnica, mas tem a parte estética também, tem a parte... Então, você tem que conhecer muito bem aquilo ali, né? E se você conhecer bem, o resultado vem, né? Você nem precisa ser esses empresários tão bons assim, né? Mas você vai aprendendo aqui e ali, você vai crescendo junto com a tua empresa. Mas o importante é realmente se preparar tecnicamente. Quem quer fazer... Porque a primeira coisa que você tem que ter é o produto. O produto. Se você não tiver um produto de qualidade, você não tem o que vender. Não tem o que vender, justamente. E aí... Mas aí você tocou um ponto. Também tem que se preparar como empresário, como gestor. Né? Então, assim, as universidades, principalmente, por exemplo, para o médico, para a odontologia, nós normalmente sabemos que o médico, ele normalmente empreende, coloca uma clínica na especialidade dele. Sabemos que o odonto também empreende, mas no curso vocês não têm nenhuma formação na área de gestão. E a gente apanha muito por conta disso. Apanha muito no começo. Isso, até porque chegam no mercado sem entender, por exemplo, principalmente a área tributária, se assusta com as regras do jogo da área tributária, né? Até hoje. Até hoje eu vejo muitos médicos quando conversam comigo. Claro que nós estamos ali no meio tributário, saberia que ele ali estaria pagando, em tese, o menor, mas ele acha muito, porque ele não conhece os outros, mas ele acha muito. Mas isso é porque também não teve aquela devida formação e de gestão também, né? Então, o médico ele vai para o operacional, né? Ele vai para o operacional, cuida da operação, é como se diz, eu também na minha empresa, eu tenho um CEO da minha empresa. Onde é que eu mais gero caixa? É ali, na parte técnica, então é ali que eu fico. Especificamente, porque eu não preciso ser o gestor da minha empresa em si. Às vezes eu contratei um profissional especificamente para eu poder estar liberado para fazer a consultoria com os meus clientes. E é ali onde eu gero caixa mais para a empresa. Eu acho que isso acontece com o médico, isso acontece com, não é isso? Com o dentista, mas cabe a visão. Mas é um ponto que fica aí uma recomendação aí para os conselhos, né? Para o MEC em si, porque eu acho que ele tem que enxergar que às vezes ele só enxerga o profissional que vai para o hospital, né? Mas normalmente tem aquele cara que quer fazer, então bota como optativa, né? Os próprios conselhos de classe podiam promover essa formação, seria bem interessante, né? Os médicos do CRM, nós do CRO. A gente vê uma manifestação mais por parte das cooperativas, né? As cooperativas de plano de saúde e tal, até porque lá a gente paga a parte de terceiros, que é o SESCOP, se eu não me engano, e eles são muito focados em fazer essa gestão do conhecimento. Mas assim, a gente quer na causa, né? Ou seja, você já vai para o mercado sabendo, você já vai para o mercado com a percepção, porque nós erramos, concorda que nós erramos? Toda hora. Né? Toda hora nós erramos. E aí eu pergunto, qual foi assim o erro que você teve que efetivamente lhe gerou um grande aprendizado? Tem vários. Assim, a gente mora num país que a gente tem que estar sempre muito atento, né? Então, assim, um dos erros que gerou um mau aprendizado, eu peguei um momento em que existia uma sinalização, né? Que a gente ia passar por uma crise e fiz um investimento muito grande bem em cima quando essa crise ia acontecer, né? E aí a gente teve realmente um aperto muito grande, porque você investe em equipamento, investe em material, em estoque, em produto, investe no prédio, e aí de repente você chega e o país entra em crise. E aí quando vem essa crise, você fez o investimento no momento errado. Então hoje eu observo muito mais, eu presto muito mais atenção nos sinais do mercado. Do mercado, né? Isso, porque tudo influencia, né? Com certeza. A gente está aqui, mas a gente tem que entender o que é que vai influenciar na demanda e na oferta. E hoje o mundo está conectado. Então, se você não estiver observando
onde, por exemplo, o seu material, a matéria-prima do seu material que é feito o material na indústria para que na área, na parte de odonto, você não entender a cadeia, pode ficar escasso aquele material e automaticamente pode gerar aumento de preço. E eu já estou aqui precificando com o que eu tenho no estoque, só que eu vou ter que repor. Então eu teria que fazer o custo de reposição. Então, se já vai aumentar, eu preciso esse estoque, eu tenho que gerar ele para eu poder repor esse estoque. E todo o material da gente está atrelado ao dólar, né? Está atrelado ao dólar. 100% então você do tem que a estar gente acompanhando usa. aí. Infelizmente, o Brasil ele ainda é considerado um país de baixa regulação. Então, todo país de baixa regulação, quando eu digo isso, é em relação aos órgãos reguladores. A CVM, por exemplo, ela é um país de baixa regulação, então o risco é maior. Sempre o risco vai ser maior. Enquanto a gente não apertar como a SEC, que é a CVM americana, a gente sempre vai ter essa questão do grau de risco ser maior. Então fica, às vezes, um caráter de investimento muito especulativo. Então, e a gente sabe que o nosso Estado ele é maior aqui no Brasil, né? O governo ele é grande, então ele interfere muito no mercado. Então, quanto maior o tamanho do Estado, e tem que dizer assim, qual é o Estado ótimo? Seria um determinado tamanho. Mas ele interfere no Estado, então qualquer gripe que venha a ter, qualquer situação, movimentação política nas casas, na Câmara e no Senado, você tem uma repercussão direta no seu negócio. Por exemplo, nós temos aqui com a reforma tributária para sair. Tá. Qual foi o movimento que o pessoal da área de saúde fez para que realmente entrasse em um determinado regime especial com um percentual de redução de alíquota que realmente não incomodasse a sua tributação na hora que você migrar para outra tributação? Então, tudo isso a gente tem que ficar ligado, porque vai repercutir no nosso mercado. Isso vai depender, por exemplo, você já está verificando que vai aumentar preço, então, quer dizer que meus investimentos que eu vou fazer realmente também vão ter que ser outros investimentos, né? No longo prazo, e o problema não é nem saber, é como eu financio esses investimentos. Eu vou financiar com recurso próprio, eu vou financiar com recurso de terceiro. Você acredita que a maior parte das empresas vem a falir hoje no mercado porque é na hora que investe. Olha que interessante, você tem um bom negócio, você tem uma boa lucratividade, mas na hora que você vai investir para crescer, você vem a falecer. Por quê, Fábio? Porque normalmente você paga suas, e o que a gente chama de ciclo financeiro, você paga suas obrigações antes do recebimento. Então você precisa de um recurso em caixa para bancar isso, aquilo serve ao seu negócio. Quando você pega aquilo ali e diz, eu vou imobilizar, vou comprar o prédio, eu não sei dever, vou comprar o prédio. Aí você pegou e imobilizou. Então automaticamente vai faltar dinheiro para o seu giro. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar capital de giro, empréstimo para capital de giro, que os juros é maior e o prazo é menor. Não é verdade? É verdade. Qual seria a decisão que você fazer? Se eu estou fazendo um investimento imobilizado, que ele vai me dar o retorno ao longo da vida útil dele, eu vou também fazer com que ele se pague conforme ele vai me gerando caixa. Então seria melhor fazer uma opção de um investimento e não pegar o meu dinheiro que estava servindo ao capital de giro, que aí, nesse momento, a empresa vem a falir. Ou que se viu o capital de giro, ou seja, vai o meu fornecedor vencer, eu não vou pagar. Pronto. Entrou em colapso financeiro. Porque antes ela falir economicamente, ela vem falir em termos de colapso financeiro. E essa visão sua é muito interessante, porque é isso que nós empresários temos que ficar ligados no mundo global. A gente tem que entender de economia, saber realmente o que é política cambial, né? O que é que vai interferir, o que é uma taxa de juros, ela vai intervir no meu negócio. Se eu estou falando aqui de alavancagem para investimento, se a taxa de juros está alta, vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil, né? Então tudo isso é avaliado, a gente tem que estar ligado nisso tudo. Ah, mas eu sou pequeno. Não, você tem que entender a cadeia do seu negócio, tem que analisar e olhar a cadeia do seu negócio. Mas me diga uma coisa, me defina você em uma palavra aí, meu amigo. A tua trajetória, você define em uma palavra. Diga aí, qual a palavra que marcou a sua trajetória como empreendedor? Que marca até hoje? Acho que esforço, trabalho. Muito estudo também, a gente tem que estar estudando toda hora, tem que estar entendendo cada vez mais do produto, tem que estar melhorando o nosso produto, né? E no ramo da gente, as coisas vêm, né? Às vezes vem mais devagar, o retorno vem mais devagar, ou vem mais rápido, mas eles vêm se a gente se esforça e se a gente, dentro do ramo da gente, é formar uma boa equipe também. Quanto melhor a equipe, melhor o crescimento. Olha, você tinha tudo para ficar com seu pai e continuar o legado dele. Quando eu digo aumentar todo o patrimônio que ele já tinha ali, a sucessão. Você não quis, você quis construir um legado.
E toda pessoa que vai tentar construir o seu legado tem muito mais dificuldade. E sempre vem aquela questão, aquele pontinho no nosso ouvido. Eu vou desistir, eu vou voltar lá para o meu pai. Isso chegou em algum momento, bateu essa mensagem no seu ouvido? Os primeiros 5 anos foram muito difíceis, né? E voltar lá para o papai assim nunca foi muito, porque eu aprendi desde muito cedo que se eu saísse da sombra, né, se eu assumisse os riscos, a gente realmente ia conseguir crescer mais rápido profissionalmente, né? Então não foi, mas assim, os primeiros anos foram muito difíceis. Eu recebi uma proposta tentadora aí nos meus primeiros anos de carreira para abandonar a odontologia, né? Me chamaram, eu tive um sogro que me chamou para gerenciar. Ele tinha uma empresa de muito sucesso e surgiu a oportunidade dele abrir uma filial em outro estado, e ele queria que eu fosse gerenciar para ele, né? Então, desde o começo você já tinha uma visão empreendedora, né? Acho que a gente conversava muito, ele confiava em mim, e aí ele me fez esse convite. Eu pedi ele um tempo para pensar, e os 3 dias pensando nisso aí, ele disse: olha, eu sou teimoso demais para desistir do que eu sonhei. Eu sonhei que eu ia ser bom nisso aqui, que isso aqui que ia me levar ao sucesso, e eu não vou desistir não, da odontologia não. Mas eu me balancei na época, não vou mentir que eu me balancei. Seria pela segurança que ia me oferecer. Hoje você chegou num patamar muito elevado. Ainda tem mais sonhos? O que é que você visualiza ainda pra sua empresa? Tenho um filho cursando odontologia aí. Já? Olha a sucessão aí. E aí agora já mudou o foco. Agora é transformar a empresa para ele, né? Transformar a empresa para ele. A gente prepará-lo, né? Fazer a sucessão. Fazer a sucessão, né? E chegar um momento em que ele vai tocar, né? E eu fico só viajando, ele tomando conta lá de tudo. Tem que ser depois de trabalhar tanto, né? E ele tomando conta lá de tudo. E eu disse a ele, disse que ia fazer odontologia. Eu disse: rapaz, é o caminho mais difícil que você pode seguir. Ele disse: não, mas eu quero. Eu fiz: então se prepare, vai ser sofrido, mas eu vou te entregar tudo mastigado. Agora você vai ter que se esforçar muito, né? Porque é muito difícil comigo que você está querendo trilhar. E ele quer ficar comigo lá na clínica. Ele já falou: não, eu vou fazer para ficar aqui. Ele tem que idade hoje? Ele tem 24 anos. 24 anos. Isso foi dele ou foi, de certa forma, uma pressão sua? Não, muito pelo contrário. Sempre deixou ele à vontade? Sempre. Ele cursava engenharia civil. Tava aí já faltando 1 ano, 1 ano e meio para acabar, 2 anos. E ele simplesmente fez Enem de novo e foi fazer odonto na Federal e abandonou o civil. E a gente conversou muito sobre isso, né? Então foi muito a cabeça dele. Eu imaginei nunca que ele fosse fazer isso. Interessante. É muito bom você deixar os seus filhos bem à vontade, né? Porque você passa a maior parte da vida trabalhando do que no lazer. Então, escolha realmente o que lhe deixa feliz, para você passar a maior parte da sua vida feliz, do que realmente fazendo aquilo que não gosta, não é verdade? Eu tenho essa concepção, deixei isso também muito claro para os meus filhos. Só que eu estou vindo, eu não queria, nem deixei toda a vontade, mas parece que vem de forma natural, né? Pois é. E assim, a realização, né? Porque na verdade ele chega lá no consultório e ele me vê fazer algumas coisas que ele não sabia que a gente fazia. Então ele olha para mim depois e diz: pai, não sabia que vocês faziam isso aqui, não sabia que vocês sabiam fazer isso, sabia massa, que... né? E empolgado. E essa empolgação, esse brilho nos olhos é que deixa a gente feliz. Empolgado, né? Cada vez mais ele está vendo por que a gente faz sucesso. É verdade. Ele está vendo as coisas que a gente consegue fazer lá, quando são legais, as transformações, as mudanças. Douglas, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, parabéns pela pessoa que você mas não podia ser diferente. Te conheci hoje, mas realmente eu vejo em você o sucesso da sua empresa, tá? Então, assim, quer deixar uma última mensagem aí para os nossos, para a nossa nação empreendedora? Empreender é muito difícil, né? É muito difícil, é algo muito complicado, mas se você acredita no teu produto, acredita no teu talento, vão vir muitos percalços, vai ser muito difícil, mas você consegue. Beleza. Obrigadão, meu amigo,
por ter vindo, que eu sei que sua agenda ela é cheia, mas você ter vindo aqui e eu ter descoberto, na verdade, que o seu cliente especial não é Rafael Cunha. É, na verdade, Esqueleto, viu, Rafael? Toma essa aí, viu, Rafael? Tá bom? Beleza, amigos. E até a próxima!